Meus irmãos, a paz do Senhor. Cláudio, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Vamos iniciar hoje o nosso estudo da nossa revista, deste quarto trimestre, da nossa revista de adulto, onde vamos estudar os ensinamentos de Deus para o povo hebreu, ou seja, os 10 mandamentos, a lei civil, a lei moral, a lei sacerdotal, né? A lei cerimonial, na verdade, que são o decálogo. O povo judeu havia saído do Egito de uma situação de escravos, estavam se tornando, a partir de então, um povo livre, milhares de hebreus, logo precisavam de leis, de estatuto, de regras para conviverem, para se tornarem um povo que tivesse sua constituição. E Deus, como o seu Deus, transmite através de Moisés as leis para que aquele povo, o povo de Deus, viesse se nortear, tivesse suas regras, suas leis, seus estatutos, para seguir como uma nação, como um povo independente. Os 10 mandamentos estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Esse é o título da nossa revista deste quarto trimestre. A nossa revista, né, comentada pelo bispo Samuel Ferreira, vem trazer essas verdades, esses ensinamentos a respeito do decálogo dos 10 mandamentos. A nossa primeira lição, ela vem trazer um panorama, uma visão panorâmica a respeito de quando Deus, através de Moisés, dá esta lei, essas diretrizes, esses mandamentos, para que fosse transmitida ao povo que havia saído do Egito. A nossa primeira lição, ela traz como título os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. O nosso texto áureo está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos, e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. É a verdade aplicada, Deus deu princípios ao seu povo para nortear a comunhão com ele, com Deus, né, e com o próximo. Tá? Os objetivos estaremos discorrendo na nossa primeira lição, conhecendo a importância dos 10 mandamentos, explicar a importância dos 10 mandamentos, citar as bênçãos produzidas pelos 10 mandamentos, as bênçãos produzidas pelos 10 mandamentos. Então, o povo havia saído de uma condição de escravos, né? 3 meses depois deles saírem do Egito, eles chegam ao Monte Sinai. Então, nós vamos estudar aquilo que Deus transmitiu a Moisés, as leis, as regras que o povo precisava seguir. Então, vamos iniciar essa lição estudando acerca do decálogo, né, dos 10 mandamentos, enfatizando a relevância de o povo de Deus, eu, você, a igreja, conhecer, compreender e viver os ensinos morais, né, que Deus estabeleceu segundo a sua vontade, pois a lei moral de Deus, ela é eterna, ela não muda. Os princípios morais que Deus estabeleceu, eles são
imutáveis. Aquilo que Deus diz é certo, continua sendo certo. Aquilo que Deus disse que é errado, continua sendo errado, tá? O nosso texto bíblico de referência está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos do 1º ao 6º. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus, aqui em Êxodo capítulo 20, está escrito as ordenanças que Deus dá para o povo. Ou seja, Deus está dizendo, tem regras, tem leis, tem limites, não ultrapasse. Eu sou um Deus santo e vocês, como meu povo, têm que seguir aquilo que eu estabeleço. Aquilo que eu digo que é errado, continuará sendo errado, porque a minha verdade é a verdade absoluta. Aquilo que eu permito, pode fazer. Aquilo que Deus diz que é proibido, continua sendo proibido. Tá? O povo havia se saído alguns meses, 3 meses do Egito. Imagina milhares de pessoas saindo de uma condição de mais de 400 anos de escravidão, agora se depara com a liberdade. E o que é que nós vamos fazer com esta liberdade? Cada um pode fazer o que bem entender? Não é bem assim. Tá? Por isso, Deus, como seu Deus, estabelece leis, regras, estatutos para o bem do povo, né, que eles viessem seguir. O primeiro tópico da lição, conhecendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o prefácio dos 10 mandamentos e também falando sobre a importância dos 10 mandamentos. Então, vamos iniciar hoje, né, nossa primeira lição, estudando sobre o decálogo, né? Os 10 mandamentos, obviamente que a lei de Deus não são apenas os 10 mandamentos. Todos os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido, né? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são as leis do Senhor, né? Na Bíblia hebraica é conhecida como a Torá, e vamos estudar, né? Enfatizando inicialmente sua relevância, né? Como base de fé e o viver de uma nação que estavam se formando, os israelitas, né? Recém-saída de uma situação de escravo a caminho da terra que Deus havia prometido a seu patriarca, a Abraão, a Isaac, a Jacó, né? Então devemos conhecer, né, a palavra de Deus, pois a palavra de Deus vai revelar o caráter de Deus e também como o povo de Deus, a Bíblia revela o caráter de Deus e como o povo de Deus deve se nortear, viver, deve se relacionar com o seu Deus e com o próximo. Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, quando Salomão dedica o templo ali ao Senhor, Deus diz, se o meu povo, olha que interessante, Deus chama os judeus, os hebreus de meu povo. Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então, Deus de Israel, Israel de Deus. Então, Deus chama os israelitas de seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então Deus vai discorrendo, tá? Então, a palavra de Deus revela o caráter de Deus
e também como o povo de Deus deve se relacionar com ele e também com o seu próximo. É aquilo que Jesus vai resumir, os 10 mandamentos. Cumprindo esses dois, todos os outros estão dentro. Jesus diz: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu vou olhar para você como se fosse eu. Então, aquilo que eu vou desejar para você, eu estou desejando a mim. Logo, não vou desejar o mal para você, porque eu estaria desejando para mim. Tá? Então, Jesus, de uma forma muito extraordinária, traz esse ensinamento. Ama a Deus acima de todas as coisas. Não há ninguém que ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Depois, tenha empatia pelo teu irmão. Aquilo que você não quer para você, você não vai desejar para o seu irmão. É isso que Jesus, que Deus nos ensina através da sua palavra. Os 10 mandamentos foram classificados em 2 grupos pelos estudiosos, religiosos de Israel, em ético, moral e teológico, tanto horizontal quanto vertical, ou seja, trata da relação do ser humano com o seu Deus, vertical, e também com o próximo, horizontal. Tá? Existem 8 mandamentos negativos, ou seja, não farás, não dirás, não matarás, não adulterarás, não furtarás. E 2 positivos, que são os da guarda do sábado, e quando Deus manda que honre o pai e a mãe. Tá? Os 10 mandamentos estão em Êxodo, capítulo 20, a partir do capítulo 20, e também em Deuteronômio. Por que em Deuteronômio também? Porque aquela geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima de idade, morreu no deserto. A geração que entrou em Canaã, tá, que foi os filhos desses que saíram do Egito. Então, nasceu uma nova geração no deserto, tá? O povo passou 40 anos no deserto, nasceu uma nova geração no deserto, logo, essa geração nasceu, Moisés repassou, falou novamente para esta geração, repetiu aquilo que Deus havia dito para aquela geração anterior, por causa das murmurações, pereceram no deserto. Tá? Então, os primeiros mandamentos são teológicos e se resumem no que Jesus destacou como o primeiro e grande mandamento, que está lá em Mateus 22, Marcos 12, Lucas 10, que é amar Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. Os que constituem a segunda tábua são os chamados éticos e tratam de amar o próximo como a si mesmo. Em Levítico, está em Mateus 22, capítulo 39, Marcos capítulo 12, versículo 31. Então, embora os 10 mandamentos sejam chamados de tábuas da lei ou lei de Deus, a verdade é tudo que está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, escrita por Moisés, e na nossa Bíblia chamamos de Pentateuco. São Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá? Então, sobre a herança abraâmica, a herança que Deus fez, a aliança, na verdade, que Deus fez com Abraão, com seu filho Isaac, com Jacó, que está aqui em Êxodo, capítulo 3 também, a aliança Deus fez com Abraão, e aqui Deus está renovando essa aliança com a semente do patriarca. Tá? Foi renovada com esses descendentes, já que se tinham transformado agora de uma condição de escravo em uma nação. Tá? Então, o decálogo é sobre como esta nação, esses descendentes de Abraão, dos patriarcas, deveriam se portar com um povo independente. Não é fazer qualquer coisa, de qualquer maneira, sem regra, sem limite. Deus é um Deus santo, logo Deus exige que o seu povo seja um povo santo. O povo ia entrar em uma terra que estava rodeada de inimigos, com seus costumes, suas práticas pagãs. Então Deus estabeleceu limites, diretrizes, regras que precisavam ser obedecidas. Em Deuteronômio capítulo 28, está lá discorrendo as bênçãos que viriam sobre o povo se eles obedecessem os mandamentos do Senhor.
porém, se negligenciassem, né, esses ensinamentos, as consequências desta rebelião certamente viriam sobre os desobedientes, tá? Então, ao descer sobre o Monte Sinai, com grande poder e glória, Deus revela a sua divindade quando começa a falar sobre a libertação do seu povo. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, de uma situação de escravo, e te dei liberdade. Então Deus já está falando agora com um povo não escravo, mas com um povo livre. Então nesse versículo, capítulo 20, versículo 2 de Êxodo, Deus defende sua autoridade como legislador, está dando as leis, criando as leis, e que lhes confere o direito legal de dizer às pessoas aquilo que elas deveriam fazer a partir de então. Deus se apresenta como o seu Senhor, o Senhor daquele povo, né? Ele se apresenta como um Deus particular daquele povo. Eu sou o Senhor, teu Deus. Não terás nenhum outro Deus além de mim, tá? Que eu sou o teu Deus que se relaciona com o seu povo, cujo relacionamento pessoal é também uma relação salvadora. Ou seja, Deus já estava mostrando para os hebreus que eles viriam mais na frente, que aquelas nações, o próprio exemplo que eles tinham dos egípcios, os egípcios, tudo para os egípcios era um Deus. E é importante levar em conta aqui que tinha muito povo estranho, estrangeiro, que saíram com os hebreus do Egito, tanto egípcio como de outras nacionalidades. Então existia essa mistura, a gente vai ver isso logo lá. Mais tarde, quando eles, aqui mesmo no Monte Sinai, quando Moisés sobe lá para o monte, que passa 40 dias lá com Deus, o povo vai e faz um bezerro de ouro e começa a adorar. Então, era uma prática comum, costumeira, deles adorarem tudo quanto é coisa, tendo como um Deus. Então, Deus já vai ensinando aqui, ó, não terás outro Deus além de mim. Não farás imagem do que você vê no céu, do que você vê na terra, do que você vê na água, para adorar. Deus não se mostrou a sua forma aos judeus, os hebreus. Por quê? Primeiro, porque Deus é Espírito. Segundo, facilmente eles criariam uma imagem e iriam adorar. Então, facilmente eles eram corrompidos. Então, Deus se apresenta como um Deus particular, teu Deus, que se relaciona com o seu povo e cujo relacionamento pessoal é também uma relação salvadora. Ele é tanto Senhor quanto Salvador. Então, foi sobre essa base que a lei foi estabelecida, vindo diretamente da boca de Deus. Eu sou, Deus finaliza aqui. Ou seja, eu sou, não existe outro. Eu sou o teu Deus, o Deus que te tirou, que te tira, né, que te tirou de uma condição de escravo, da terra do Egito, da casa da servidão. Aí no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Então Deus começa discorrendo aqui tudo aquilo que os hebreus, agora livres, precisavam observar, tá? Precisavam colocar em prática a partir de agora. Então a lei foi dada a um povo já salvo, já havia sido libertos do Egito, da escravidão, tá? A fim de instruí-lo na vontade do seu Senhor, daquele que o libertou, para que pudesse realizar o propósito de Deus como um reino sacerdotal, uma nação santa, né? No capítulo 19, versículo 6, tá? Então, o propósito de Deus era que o seu povo viesse ser exemplo,
uma nação modelo, um povo modelo, um exemplo para as demais nações, para os demais povos. Que a partir dos hebreus, os demais povos viessem sentir-se atraídos ao Deus dos hebreus. Deus vai dizer lá em Gênesis capítulo 12, né? Que em ti serão benditas todas as nações. Ou seja, em Abraão e sua descendência. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Então, o propósito de Deus com Israel fosse um povo modelo, uma geração santa, um povo escolhido para ser luz às nações, né? Viessem dar o exemplo para os demais povos. Pedro, na sua epístola, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro vem retratar essa verdade quando ele diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, um povo adquirido, a geração eleita. Então, isso que era para os israelitas ser, hoje, em Cristo, né, nós somos. Nós somos. Então, a igreja, ela é representante de Cristo. Ela é sal, ela é luz. É o que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. O sal que tempera, a luz que brilha, né? Quem está nas trevas vai ver a luz e vai sentir-se atraído pela luz. Então, o propósito de Deus era que Israel fosse este modelo, esta nação exemplo para os demais povos, entende? Então é importante a gente pontuar que Moisés não desceu do monte com sugestões ou recomendações. Não é isso. Moisés não desceu com sugestões. Eu acho assim, eu recomendo isso. Não. Foi dada por Deus. Ele desceu com leis, com regras, com estatuto, com mandamentos. Não foi sugestões, foi mandamentos. Deus foi muito claro. Foi muito claro. Então, a partir daquilo ali, os hebreus iriam se nortear. Se estivesse dentro daquele padrão, o modelo é Deus. Então, a lei vem mostrar o caráter de Deus e como Deus esperava que o seu povo, agora liberto, uma nação, viesse se portar, que ela seguisse, estivesse dentro daquela estrutura, né, de leis, que viesse ser modelo, exemplo para os demais povos. Então, os 10 mandamentos são princípios que expressam o caráter eterno de Deus e como Deus não muda, essas palavras são sempre como Ele. Deus não muda. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, repreender, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Entende? Então, antes de escrever os mandamentos em tábuas de pedra, Deus revelou a Moisés que o seu povo ouvisse sua voz e guardasse sua lei. Então, Deus mandou que o povo, quando chegou no Monte Sinai, se santificasse, né, e aguardasse que Deus iria falar ao povo. O próprio Deus iria falar ao seu povo. Quando Deus começa a falar, a voz tão poderosa que estremeciam, né, o Monte Sinai estremecia. O povo ficou tão aterrorizado que pediu para que Deus falasse diretamente a Moisés e Moisés transmitia a mensagem ao povo. Então, a santidade de Deus é terrível, né? Deus é um Deus extraordinário. O próprio Isaías, capítulo 6, quando ele tem aquela visão de Deus sentado no seu trono, Isaías ficou tão aterrorizado que Isaías pensou que ia perecer. Então, é este povo que Deus tira de uma situação de escravidão e diz: vocês agora são meu povo. Minha geração eleita, um povo peculiar, um povo separado, para que vocês sejam modelos, exemplos para os demais povos. Então, era necessário que a lei
viesse ser seguida pelo povo que Deus escolheu separar, né? Escolher para, a partir dela, as demais nações, os demais povos viessem ao conhecimento do Deus verdadeiro, tá? Então, eles, os hebreus, se tornariam sua propriedade particular, né? Um reino sacerdotal, um povo santo. Tudo isso está descrevendo Moisés aqui no capítulo 19 do livro de Êxodo. O segundo tópico da lição, compreendendo os 10 mandamentos, diretrizes para o viver como um povo de Deus, um não positivo para a vida e um marco histórico. Então, são diretrizes, os 10 mandamentos são diretrizes para viver como um povo de Deus. Então, a partir da compreensão dos 10 mandamentos, passa necessariamente a compreensão pelo exposto nos textos de Êxodo, capítulo 19, versículos 4 e 6, bem como capítulo 20, versículo 2. Por exemplo, Êxodo 19, versículos 4 e 6 diz: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o que Deus diz: e vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo, um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus fala a Moisés e diz: vocês serão meu povo particular, peculiar, uma geração sacerdotal, um povo modelo, um povo exemplo, luz para as nações, um povo santo. Tá? Então, era isso que Deus esperava do seu povo, tá? Que esses viessem dar exemplo, tá? Vos trouxe a mim, olha as expressões que Deus diz, minha propriedade peculiar, reino sacerdotal, um povo santo, que eu tirei da casa da servidão, do Egito, da escravidão. Então, Deus libertou o povo, liberdade para ser um povo de Deus, liberdade para viver em santidade, liberdade para servir a Deus. Então, como é o viver que pertença a Deus? Deus dá na sua lei as regras para ser este povo. Como ser um povo separado para Deus? Os 10 mandamentos está dizendo. Como servir a Deus? Os 10 mandamentos está dizendo. As leis morais. Aquilo que Deus diz não, é não. Aquilo que Deus diz sim, é sim. Simples assim. Entende? Então a primeira revelação da lei a Israel tinha duas dimensões específicas, duas funções específicas. Primeiro, revelava o caráter de Deus. Deus é um Deus santo, logo o seu povo tem que viver como tal. Deus é um Deus santo. Se o propósito de Israel era refletir o caráter de seu Deus, e assim dar glória a ele, tinha de entender o caráter divino. Então, quando Deus dá as leis, Deus está dizendo, ó, se pautem por isso aqui. Se eu estou dizendo a vocês que isso aqui é proibido, é porque isso aqui vai contra a minha vontade. Se eu estou dizendo que isso aqui é permitido, façam. Façam, tá? Então, o propósito de Israel era refletir o caráter de Deus e assim dar glória a Deus. Eles tinham que entender qual era a vontade de Deus, qual era o caráter de Deus e viver pautado dentro desse limite. Os 10 mandamentos são a primeira revelação precisa do caráter moral e dos valores mais profundos de Deus. A segunda função importante da lei é definir claramente as expectativas de Deus em relação ao seu povo, né, em padrões claros e bem definidos, ou seja, o povo de Deus foi informado de como Deus, o seu Senhor, esperava
que eles se comportassem. A partir de então, há leis, há regras, há estatutos que Deus espera que o seu povo obedeça. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é o manual de regra, de fé e de prática do cristão. Então, se nós temos a lei de Deus, Deus espera que observemos e vivamos segundo os seus princípios, ou seja, aquilo que a Bíblia diz é verdade e continua sendo verdade, ainda que 99,99% da humanidade diga está errada. A palavra de Deus não muda. Ainda que o sistema diga não tem mais sentido isso, está ultrapassado, não vale mais para os nossos dias. Continua sendo verdade aquilo que a palavra de Deus diz. Se Deus diz que toda prática contrária à natureza é errado, continua sendo errado. Se Deus diz que o homem é o homem, continua sendo o homem. Se Deus diz que a mulher se unirá ao homem, Deus não está dizendo que a mulher vai se unir a uma mulher, vai ser uma só carne. Não é isso que Deus está dizendo. Então, a palavra de Deus, ela não é relativa. Ela não muda, ainda que o sistema, o mundo diga o contrário. Entende? É isso que Deus está dizendo ao povo hebreu. Segue esta lei, segue isso aqui. Que aqui está revelando o meu caráter. Logo, vocês, como meu povo, têm que se pautar sobre isso aqui. Entende? Então, a forma negativa de expressão não matarás, não furtarás, não adulterarás, ou similares, é o que prevalece aqui no Decálogo. Por quê? Porque Deus determina que o povo siga isso aqui. Por exemplo, eu devo... Aquilo que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo está ao meu alcance, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer qualquer... Não vou matar, não vou adulterar, mas eu não vou furtar, não vou desejar aquilo que é meu, tal. Mas eu posso fazer o resto? Depende. Depende. É o que Paulo vai dizer novamente. Tudo está ao meu alcance, tudo me é permitido, tudo está aqui para eu pegar, para eu ver, para eu fazer. Mas será que me convém? Será que me convém? Será que isso aqui vai ferir? Vai confrontar? Vai contrário àquilo que Deus determina? Tá? Então a gente precisa ter este discernimento. Né? Posso fazer qualquer coisa que exceda isso que Deus está dizendo aqui? Depende, né? As leis morais, as leis judaico-cristãs, elas são universais, ainda que o mundo diga que não precisa mais delas. A palavra de Deus, ela não muda, entende? Então o decálogo soa como uma advertência contra tornar-se como os egípcios, ou seja, o povo havia saído do Egito, milhares de pessoas e muitos povos misturados, muitos egípcios, muitos povos de outras nacionalidades, com seus costumes, suas culturas, e a mentalidade do povo hebreu é uma mentalidade de quem vivia numa terra pagã, numa terra onde havia centenas de deuses, né? Então, a mente dos hebreus estava enraizada nessa cultura. Então, eles precisavam aprender a depender de Deus, depender do seu único e verdadeiro Deus. Daí nós vemos Deus realizando tantos milagres, tantos sinais durante, né, a história do povo pós saída do Egito, entende? Então, o povo carrega o DNA da promessa de Abraão, que Deus fez a Abraão, que Deus fez a Jacó, que Deus fez a Isaac, né?
O povo de Israel não deve perder a memória histórica tanto da esperança de ser uma bênção para os demais povos, ser nação sacerdotal, quanto da realidade da libertação da escravidão. Então, os 10 mandamentos, o decálogo, é um marco fundamental que marca diretrizes para a prática da justiça, da santidade, como povo escolhido por Deus entre todos os povos do mundo. Se Israel se esquecesse de Deus e da lei e perder de vista seu horizonte de esperança para o mundo, um povo modelo, um povo exemplo, e não se lembrar de quem lhe deu a liberdade, ou seja, o seu Deus, a soberba e o egoísmo se apoderarão deles, e então trocaria a verdadeira adoração pela adoração a si mesmo. Foi o que aconteceu, né? Nós vemos mais tarde, quando foram levados como cativo para outras nações, porque foram relativizando, foram deixando de lado, foram esquecendo e os mandamentos, as leis de Deus, e acabaram levados para o cativeiro alguns séculos mais tarde. Tá? O terceiro tópico da nossa lição: vivendo os 10 mandamentos, as bênçãos condicionais dos 10 mandamentos, o espelho dos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos são eternos. Então, novamente, os mandamentos de Deus estão em conformidade com o seu caráter. Através dos 10 mandamentos, o Senhor orienta Israel a viver como seu povo, conforme a sua vontade e como se relacionar com ele. Então, a lei vem dizer ao povo de Deus, né, a como viver conforme a vontade de Deus e como também se relacionar com Deus. Entende? O motivo que levasse a cumprir a lei haveria de ser o amor e a gratidão por havê-lo redimido e feito seus filhos. Novamente, Êxodo capítulo 20, versículo 2, Deus diz: eu sou o teu Deus, que te tirei do Egito, de uma situação ou da casa da escravidão. Então, eu sou a tua liberdade, né? Então, 3 coisas estavam condicionadas à obediência de Israel. Primeiro, era a partir de então uma propriedade, um povo adquirido, um peculiar de Deus, né? E tal expressão, primeiro, indica o relacionamento especial com o seu Deus, o Todo-Poderoso. Segundo, o reino sacerdotal aponta para o serviço, um povo na terra com relacionamento especial com o seu Deus, né? Age como um representante de Deus no mundo, em favor do mundo, um povo separado, é o que a igreja é hoje, luz para o mundo, tá? E povo santo, separado por Deus para viver de acordo com a vontade de Deus, né? E não segundo os costumes das nações que viviam ali ao redor, principalmente quando o povo entrou em Canaã, tá? Também vem falar sobre o espelho dos 10 mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos são como uma radiografia, pois representam o problema que está dentro de cada um de nós. Ou seja, o comentarista aqui, exemplificando, ele traz a ideia de que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa sofre uma queda, o braço incha e essa pessoa está com muitas dores. E o que é que ele faz? Ele precisa de um raio-x para conhecer o dano causado. Para conhecer o dano causado do problema, o raio-x revela o que de fato passa dentro do braço, porém o raio-x não vai curar o braço. Não vai trazer melhoras. O raio-x ele não resolveu o problema, mas revelou o problema para que ele recebesse o tratamento adequado. Assim é os 10 mandamentos, revela o que está dentro do homem. Vai revelar o pecado, a natureza pecaminosa, né, que está dentro do homem. Então, vai mostrar onde está a origem do problema e onde é que está a cura. A cura está em Deus,
Então, os 10 mandamentos vêm revelar o pecado do homem, vêm revelar a condição do homem. Sem Deus, está perdido, estamos perdidos. Sem Deus, estamos perdidos. Tá? Então, o respeito a Deus sempre requer respeito à sua lei. E desrespeitar sua lei é o mesmo que desrespeitar sua pessoa. Então, os 10 mandamentos representam as leis morais de Deus, as quais nunca se movem, nunca se mudam. O que é pecado continua sendo pecado. O que era pecado quando Deus deu a Moisés estas leis, continua sendo pecado hoje, porque Deus não muda, Deus não se relativiza. Então, os 10 mandamentos são leis eternas projetadas por Deus para que a sociedade não se destrua. Imagina milhares de povos sem leis, sem regras, né? Como seria? É isso que o mundo está fazendo hoje, relativizando tudo, permitindo tudo. E a gente está vendo aí as bizarrices nesta sociedade, né? As pessoas estão malucas, doentes, tudo invertido, porque estão jogando os princípios, as leis, né, rejeitando Deus e a sua palavra, e aí o mundo está de cabeça para baixo. As pessoas se tornando animais, porque perde a referência. Perde a referência. Então, o mundo sem Deus é assim, né? Então, os 10 mandamentos são leis eternas projetadas por Deus para que a sociedade não se destrua, né? Embora vivamos no tempo da graça, todo cristão está sob a autoridade das leis morais de Deus, que estão resumidas aqui nos 10 mandamentos. Então, muitos estão conectados, né, cometendo os mesmos erros vividos pelos israelitas em sua caminhada com Deus na terra prometida. Como eles tinham Deus e sua lei, mas vivia como se essas leis não existissem. E existe um preço para a desobediência, né? O problema moral não é novo. Ele é fruto da natureza caída do ser humano e a única forma de contê-lo é passando pela experiência do novo nascimento, confiando em Jesus Cristo e na sua obra de redenção e andando no ou em espírito para um viver que agrade a Deus, tá? Então, a lei é pela lei que vem o conhecimento do pecado. A lei revela a natureza caída e pecaminosa do homem e é ela que nos mostra que precisamos da obra salvadora da salvação que só vem através de Jesus Cristo. Então a lei, ela vem mostrar que o homem precisa de Deus, que o homem sem Deus está perdido. Não existe salvação fora de Cristo. A gente vai ver, por exemplo, no tabernáculo, né? O tabernáculo só tinha uma porta. O tabernáculo não tinha outra porta, não tinha janela. E o lugar onde ficava a Arca da Aliança, onde simbolizava ali a presença de Deus, estava lá no final do tabernáculo. Ou seja, o judeu entrava pela porta, logo na frente estava ali o altar com o sacrifício. Então, há um processo de santificação que é contínuo, que é progressivo, até chegarmos à presença do Pai. E só é através de Cristo, do sacrifício perfeito. Então, não tem como chegar a Deus se negligenciar suas leis, os seus mandamentos, os seus estatutos, pois elas apontam para Jesus. Os hebreus foram salvos da escravidão do Egito. Jesus nos salvou da escravidão do pecado. Então é sobre a lei de Deus, sobre a lei moral, sobre as ordenanças do Senhor que a igreja precisa estar atenta. Porque Deus é um Deus que não muda, não altera, não relativiza. Aquilo que ele diz é sim, continua sendo sim.
aquilo que ele disse não, continua sendo não. Amém? Que Deus abençoe.